Ramon Dias não é mais treinador do Corinthians. O cara foi mandado embora pela tarde dessa quinta-feira e você vai saber de todos os detalhes aqui no canal Visão Alvinegra. Inclusive, quem vai ser o nosso novo técnico? Vai ser Tite? Vai ser Dorival? Vai ser o Luiz Castro? O que a torcida tá querendo? Você vai descobrir agora nesse vídeo, beleza? Vem comigo. E esse Fredoeira, beleza? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal Visão Alvinegra. E o primeiro vídeo da história do canal que trata sobre uma demissão, né? Desde que a gente criou esse projeto aqui, o treinador vinha sendo o Ramon Dias, e hoje foi selada a demissão dele, que foi uma sucessão de erros, tá? Foi uma sucessão de erros, rapaziada. O Ramon, ele não tava mais conseguindo fazer o time jogar a bola que conseguiu, por exemplo, na reta final do ano passado. Na verdade, estava longe disso. Os jogadores que ele havia potencializado, como o Matheus Bidu, como o Bidon e outros, foram caindo de rendimento. Caíram absurdamente de rendimento e não conseguiram mais render nada. Inclusive, o time nos últimos 2 jogos, que perdeu de 2-0, não conseguiu criar nada também. Criou nada. Viveu de cruzamentos e não tinha uma jogada pelo meio. Uma jogada. Era só uma escapada, outra ali do Carrijo, porque é um cara diferente, e também do Memphis, que são 2 caras diferentes. Quando você tem caras de muita qualidade no elenco, vai acabar acontecendo jogadas boas, porque os caras têm qualidade. Mas qual que é o trabalho técnico? O trabalho técnico é potencializar esses caras. O Ramon vinha conseguindo fazer isso, mas não estava conseguindo fazer mais. É muito simples. E outra coisa, o Ramon, além de não conseguir mais potencializar os caras, ele não conseguia jogar em desvantagem, velho. Pode parar pra ver. Todo jogo que o Corinthians fica atrás do placar, ou que o Corinthians tá num momento ruim ali do jogo, ele enche o time de atacante, faz substituições nada a ver, ou demora pra tirar alguém, e o time se esfacela dentro de campo, vira um bando dentro de campo. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Racing, foi assim agora contra o Fluminense, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Huracan. Ele não consegue fazer um jogo em que ele não consiga ficar atrás do placar e consiga mexer o time, alterar para que ele fique melhor. Ele só enche de atacante e foda-se, mais nada. O Ramon, ele era isso, ele não conseguia jogar em desvantagem. Isso foi mais um motivo dele cair. É muito simples, tá? E outra coisa também, a gente precisa falar do quanto que o Corinthians não conseguia mais se impor junto do Ramon. Mesmo o time tendo a posse de bola, o Corinthians não conseguia jogar direito, velho. Não conseguia, tá? Por quê? Porque o time tinha a falta do Garro. Claro, os desfalques eles fazem parte desse pacote. Não tem como você falar disso sem colocar o pacote Garro nessa questão e também o pacote Hugo, porque o nosso goleiro hoje é o Donelli. Realmente é um goleiro fraquíssimo, tá? Mas não tem como. O time tava muito mal treinado, cara. E mesmo que seja num esquema que o time tá adaptado, como é o Losango, que é um bom esquema, o time não conseguia jogar bola. O próprio demitiu o cara, velho. O próprio Memphis Depay, numa entrevista, demitiu o cara. Vocês viram a entrevista do Memphis? Falando que ele não conseguia mais jogar da forma que ele tava jogando, que ele não tá, que era um ponto forte dele, que ele tava fazendo vários posicionamentos a cada partida. O cara admitiu que tava sendo praticamente sabotado pelo esquema, cara. E outra coisa, o que o Depay falou tá corretíssimo. Cara, o Depay, ele é um exemplo de um jogador que não tem medo de o que a torcida tá vendo. O Depay falou o que a torcida tava vendo. Um time que não só olha pro resultado e que não evolui. O time não progride, você não vê evolução mais no time do Ramon. E que bom que foi demitido hoje mesmo, cedo, porque senão iam dar mais tempo pro cara pra falar, talvez ele melhore. Não, demite mesmo. Porque se for pra ter mais um jogo em que o time sai atrás do placar e o cara não consegue fazer nada, com uma leitura de jogo péssima, que caia logo. Pelo amor de Deus, o Depay foi certeiro no que ele falou. Certeiro, tá? E agora, com essa demissão. E tipo assim, outra coisa, tá? O Ramon, se você parar pra pegar os números do Ramon, eles não são ruins. Os números do Ramon não são ruins. Claro que ele tem um elenco melhor do que os outros técnicos do passado, recente, né? Mancini, Coelho, etc. Esses caras nem time tinham e também eram horrorosos. Mas assim, o Ramon não tinha números ruins, mas em compensação, todo jogo que você considerava importante, o Ramon conseguia errar de algum jeito. Ele errava de algum jeito ou outro, cara. É o que eu falei. Toda vez que o Corinthians estava em desvantagem, o Ramon não conseguia ler o jogo e fazer o time jogar novamente. As substituições que o Ramon fazia eram loucura, eram malucas. Ele enchia o time de atacante. Vocês viram o jogo contra o Huracan, contra o Racing, contra o Flamengo, contra o Fluminense agora? Pô, ele só enche o time de atacante e não faz nada, velho. Agora no jogo contra o Fluminense, ele tirou o Carrijo. Quando o time levou o gol, ele esperou levar o gol pra mexer e tirou o Carrijo. E o Romero lá em campo fazendo nada.
Vocês estão entendendo isso? Então, assim, é uma demissão merecida, cara. Merecida. Os números dele não. Ele trouxe um paulista, é verdade, mas o torcedor não é cego. O torcedor não é cego. E o torcedor quer mais. Ele quer mais. Você acha mesmo que um time que joga essa bolinha aí vai conseguir conquistar uma Sula ou uma Copa do Brasil? Não vai, porra. Não vai. Então, demissão certeira, merecida do Ramon. Tá? Merecida, tá? Agora, outra coisa. Quem é que vai assumir a barca agora? Quem é que vai assumir? Vai ser Tite? Vai ser o Dorival? Ou vai ser o Luiz Castro? Já vou dar minha opinião aqui pra vocês, tá? Os maiores nomes no momento são quem? São o Tite e são o Dorival Júnior. O Tite que tem uma história linda no Corinthians, dispensa comentários, né? Não preciso falar muito do Tite aqui. É um cara que preza principalmente também pelo equilíbrio do time, pela compactação. Um cara que consegue equilibrar defesa e ataque. Acho que ele conseguiria extrair o máximo do Memphis e do Garro, tá? O Tite. Não sei se com o Yuri, porque o Tite tem fama de prejudicar centroavantes, né? Mas, como o Yuri é muito craque, eu acho que ele conseguiria também extrair o máximo do Yuri. E o Dorival é a minha preferência, tá? Já falando aqui pra vocês que o Dorival é a minha preferência, principalmente pelo fato de que o Dorival, ele tem um esquema, ele costuma usar um esquema que o time já tá adaptado, que é o 4, que é o 4-3-1-2, se eu não me engano, que é o losango, tá? O time já tá adaptado a esse esquema, o time fez as suas melhores partidas com o Ramon nesse esquema, então o time já tá adaptado. O Dorival, pra vocês terem ideia, o Dorival no São Paulo conseguiu potencializar o Wellington Rato, gente. O Dorival no São Paulo conseguiu potencializar o Wellington Rato com aquele esquema. Imagina o que ele não poderia fazer com o Garro, com o Memphis Depay, com o Yuri Alberto. Entende? Então, assim, é um cara que, beleza, ele fez um péssimo trabalho na seleção brasileira. Coisa. Quem nessa seleção brasileira vai dar certo, mano? Esquema de empresário total, essa seleção, rapaziada. Quem que vai dar certo nessa porra, velho? E o Dorival, nos trabalhos recentes de clube, ele foi maravilhoso, ele foi ótimo nos trabalhos de clube que ele fez. São Paulo, Flamengo, campeão de Libertadores, Copa do Brasil 2 vezes. Enfim, é um cara que eu acho que encaixaria com os jogadores e com o estilo do Corinthians de jogar. O Dorival Júnior é o melhor nome hoje, tá bom? E assim, não sei qual que é a visão de vocês. O Corinthians agora vai ter uma sequência pela frente de esporte, que é obrigação ganhar. E também de Racing do Uruguai, que é obrigação ganhar. Mas, em compensação, vai ter agora um jogo contra o Flamengo no domingo. Vai ter agora um jogo contra o Flamengo. Ou seja, o técnico que chega agora também vai pegar uma bombinha. Porque não vai ser fácil. E outra coisa, né? Donelli no gol. Donelli vai continuar no gol. A gente não sabe se o Hugo volta ou não contra o Sport. Falaram, eu vi por aí, que o Hugo poderia voltar contra o Sport, tá? A previsão era de que ele voltasse em um mês, eu tava achando que ele poderia voltar daqui a uma semana, 2 semanas, mas não. A notícia que estavam soltando por aí é que o Hugo poderia voltar contra o Sport. E se o Hugo voltar logo quando o novo técnico tiver à disposição, porra, melhor ainda, perfeito. Vai trazer mais segurança, o técnico vai poder trabalhar mais seguro, porque todo chute no gol não vai ser gol, praticamente, porque com o Donelli assim, todo chute que vai no gol, o torcedor fica desesperado, né? Então, assim, a gente espera que o Hugo Souza volte logo e volte agora no sábado contra o Sport, beleza, rapaziada? Quero saber de vocês, tá? Quero saber de vocês, quem vocês preferem? Prefere Tite? Prefere Luiz Castro? Prefere Dorival? O Luiz Castro que foi muito pouco falado, tá? O Luiz Castro ele foi muito pouco falado, não teve nenhum nome em pauta, mas também é uma opção para quem gostaria de vê-lo aqui no Corinthians, tá? Tempos atrás eu gostaria de ver o Luiz Castro no Corinthians, mas não deu certo. Agora os nomes principais são Tite e Dorival. Quero saber o que vocês acham disso, qual a opinião de vocês, quem vocês preferem e por quê. Como eu falei, esse canal aqui não é meu, né, do Gustavo, é de todos nós corintianos que a gente debate em prol do Corinthians. A gente debate pensando no melhor do Corinthians. Então, deixa o like de vocês, apoiem aqui o projeto do canal Visão Alvinegra, tá? Se inscrevam para não perder nenhum conteúdo. Conteúdo esse aqui é baseado no que vocês também acham, é baseado na opinião de vocês, porque aqui a gente faz uma troca de ideias, tá bom? Então, por favor, deixa aqui nos comentários quais treinadores qual treinador você pro Corinthians nesse momento, agora que o Ramon foi demitido. Beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis, vai Corinthians, e agora temos o Sport pela frente, e é obrigação ganhar isso aí, tá bom?